Gênesis, capítulo de número 6. Nós vamos fazer uma leitura do versículo de número 11 até o versículo de número 22. Texto base do sermão dessa manhã. Gênesis 6, versículos 11 ao 22. Assim diz o Senhor: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém. Até aqui, meus irmãos, vamos curvar as nossas cabeças e orarmos mais uma vez ao Senhor, pedindo por sua palavra que será pregada. Senhor Deus, mais uma vez, nos chegamos a Ti por meio da oração, Senhor. E agora para te suplicar por Tua palavra que será pregada aos nossos corações na manhã de Teu santo dia. Edifica-nos, Senhor, com ela. Que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento, que nos ilumine acerca de cada uma das verdades que forem aqui proclamadas em Teu nome, Senhor. E que, sendo verdade, Senhor, elas transformem o nosso ser. E que glorifiquemos o Teu santo nome na transformação de nosso corpo e de nossa alma, para cumprirmos aquilo que Tu nos ordena, Senhor, em conformidade com a Tua verdade, em Cristo Jesus. Assim te oramos na manhã de Teu santo dia. Amém. Meus irmãos, no último sermão que tivemos, nós iniciamos a exposição da história de Noé. E assim nós vimos que a Escritura dá testemunho de seu caráter como o de um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Um homem que andava com Deus. Nós vimos também que este mesmo Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, o que nos mostra a posição deste perante a sua família. Os termos que a Escritura usa para se referir a Noé, justo e íntegro, os irmãos devem lembrar, não apontavam para uma perfeição moral ou uma condição de impecabilidade por parte de Noé. Nós não podemos esquecer que ele, como todos os seres humanos, descendem de um ancestral comum, e esse ancestral comum é Adão. E Adão, uma vez que caiu, toda a sua descendência sofreu com a sua queda, sendo, portanto, assim Noé, como seu pai, Adão, pecador. Logo, essas duas expressões
na verdade, são utilizadas pelo autor para destacar e enfatizar o caráter piedoso de Noé em contraste com os demais de seu tempo. Os demais de seu tempo que haviam sido completamente corrompidos pelo pecado e dominados pela inimizade com Deus. Vocês, então, devem lembrar, meus irmãos, que esse estado crítico da degeneração da humanidade já havia, inclusive, sido destacado por Moisés e por nós aqui na última exposição, entre os versículos 1 ao 8. Ali nós vimos que até mesmo a linhagem santa dos setitas haviam se misturado com a linhagem corrompida dos cainitas por meio do casamento misto. Deus, então, dá ali um ultimato à raça humana, ao dizer que o seu espírito não agiria para sempre no homem, porque este era carnal, e os seus dias seriam, então, de 120 anos. Ora, o que Deus estava querendo dizer é que o seu espírito não mais exerceria a sua influência restritiva contra o mal e o pecado. Ele seria retirado e, com isso, a situação dos homens se agravaria ainda mais, como de fato se agravou com o aparecimento, por exemplo, dos gigantes, reis poderosos, cruéis e extremamente violentos sobre a terra. Eles devastavam tudo, irmãos, com as suas guerras, com a opressão, a tirania que impunham sobre os povos. E, meus irmãos, a depravação daquela geração foi tão profunda que Deus resolve trazer juízo sobre toda a terra, fazendo desaparecer até mesmo todo o homem que ele havia criado, o homem e o animal. A pergunta, então, que surge a partir disso é: como o Senhor Deus faria isso? Como ele varreria a humanidade da face da terra? Como fica, então, a promessa que havia sido feita acerca do descendente da mulher? Acaso Deus deixaria de cumprir com aquilo que ele mesmo havia decretado? Deus mudou de ideia? Deus pode mudar? Vejam que essas e outras questões precisam ser respondidas, mas precisam ser respondidas a partir da revelação de Deus, a qual nós procuraremos fazer nos versículos que lemos agora pela manhã, e eu peço que você volte seus olhos novamente para os 3 primeiros, versículos 11 ao 13, no qual o Senhor diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. 2 coisas precisam ser destacadas aqui, meus irmãos. A primeira é a expressão a terra corrompida. A segunda é a expressão a violência dos homens. Observem aí que no primeiro destaque, que se encontra no versículo 11, a terra corrompida, a palavra terra do hebraico eretz significa a natureza como um todo e não apenas a humanidade. O autor se refere, então, com essa expressão, a toda a sua criação orgânica, como sendo corrompida aos olhos de Deus, ou seja, desfigurada, destruída, devastada e arruinada. Isso significa dizer que a depravação dos homens tornou-se tão profunda, tão vil e tão cruel, que passou a ser tão mal quanto podia ser. O homem tornou-se tão depravado quanto podia ser. A degradação era tão profunda que nem a terra foi capaz de lhe resistir. A idolatria, a iniquidade, a injustiça e a imoralidade do homem desfiguraram o mundo que Deus havia criado. Entretanto, vejam bem, irmãos, não eram assim que esses homens se viam. Eles não se enxergavam dessa forma. Não era assim que eles pensavam uns dos outros naquela época. Ninguém se via como imoral, ninguém se via como iníquo, ninguém se via como perverso, ninguém se via como pecador. Muito pelo contrário. Quem vê essas coisas é o Senhor.
Percebam então que esse fato vai ser enfatizado por Moisés num paralelismo que ele estabelece entre o versículo 12 e o 11, quando ele fala: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todo ser vivente aqui, meus irmãos, inclui, além dos homens, os animais, os répteis, tudo que havia, tudo que tinha vida. Deus olha para essas coisas e vê que tudo, absolutamente tudo, havia sido corrompido. Corrompido. Mas as pessoas achavam que não haviam se corrompido. Na verdade, elas achavam que tudo ia muito bem. E assim prosseguiam em seu mal, em sua iniquidade, casando e dando-se em casamento, comendo, bebendo, festejando, regozijando-se uns com os outros, uns nos outros, desenvolvendo a cultura, a sociedade, a tecnologia, criando e multiplicando seus falsos deuses. Você já parou para pensar nisso, irmão? E no que isso significa? Como eles podiam olhar para todas essas coisas, inclusive a violência, e achar que tudo ia muito bem? E a resposta a essa questão, a essa pergunta, a esse questionamento é muito simples. Eles achavam que tudo ia muito bem porque eram carnais. E como carnais, vinham vivendo conforme a sua natureza. Vivendo então em meio à prostituição, em meio à impureza, em meio à lascívia, em meio à idolatria, às feitiçarias, às inimizades, às porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções, invejas, bebedices, glutonarias. Tudo isso aos seus olhos não importava. Assim como a palavra de Deus para eles não importava. Ora, eles resistiam ao Espírito Santo que falava através de Noé. Diziam que ele era louco. No entanto, aos olhos de Deus, absolutamente tudo o que eles faziam era continuamente mal. Continuamente mal. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que o que importa verdadeiramente não é a forma como nós enxergamos as coisas ao nosso redor, mas como Deus as enxerga. Muitas vezes nós podemos estar vivendo aos nossos olhos um momento sublime de nossas vidas, mas e aos olhos de Deus? Nós não pensamos isso, né? Quando os nossos celeiros estão cheios, quando a nossa vida transborda de alegria e quase não temos preocupações, nós não nos preocupamos em checar se aquele momento que estamos vivendo é uma vida vivida de acordo com o que Deus prescreve em sua palavra. Não nos preocupamos em observar como Deus tem visto a nossa vida. Não observamos que frutos isso tem nos dado. Seriam por acaso o amor? Seriam por acaso a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a humilhação, o contentamento? Temos sido edificados, temos nos tornado mais piedosos, mais espirituais, ou não percebemos nada disso?
ou até mesmo o contrário de tudo isso. Porque vejam, meus irmãos, não é aquilo que vemos ou sentimos que importa, mas o que Deus vê e o que Ele sente e quer que nós façamos. No caso daquela geração de Noé, Deus olha para ela e percebe que toda ela era violenta. E vejam aí o que Deus diz no versículo 13. Ele diz: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. A terra está cheia da violência dos homens. E aqui nós chegamos então ao segundo destaque que nós havíamos separado na leitura dos primeiros versículos: a violência dos homens. Por violência aqui o autor se refere diretamente à agressividade física, irmãos. A agressividade física é essa causada por algumas coisas: pelas contendas, pela inveja, pela ganância pelo poder, pelo simples prazer da destruição, da dominação do outro, da tirania. Como diz Matthew Henry, a terra se tornou um campo de batalha. Percebam então que essa violência apontada aqui pelo autor é o ápice, a plenitude do caráter dos filhos do diabo, do caráter de Caim e de seus descendentes, como Lameque, que tomou 2 mulheres para si e desenvolveu uma canção para vangloriar-se de ter matado um homem por uma razão banal. Ora, até mesmo os setitas, filhos de Deus, haviam se corrompido, tomando entre as filhas dos homens, entre as filhas dos cainitas, mulheres para si, as que mais lhes agradavam, sem se importar mais com o que Deus havia dito. Isso é o que acontece, irmãos, em toda a sociedade, em toda a família e com o próprio indivíduo, quando este resolve abandonar a Deus e seguir seus próprios caminhos. Quando este resolve executar a sua própria vontade e realizar os seus próprios desejos. Abandonar a Deus aqui, irmãos, diz respeito a não ter nenhuma preocupação com aquilo que Deus diz. Antes, ele está mais preocupado com o seu próprio entendimento, com a sua própria sabedoria e com seus próprios desejos e vontades. Vejam que estes perdem a disposição, por exemplo, para amar ao próximo. E passam a amar apenas a quem? Aqueles que lhe satisfazem. Aqueles que lhe interessam. Passam a desconhecer a lei do perdão. Na verdade, querem sempre retribuir como vingança e retaliação o mal ou o dano que sofreram de outrem. Daí a porta está aberta para a violência, para a agressão e para o assassinato. É só olhar ao seu redor, irmãos. Essa violência, esse ímpeto de agressividade no coração humano dá seus sinais desde a mais tenra idade nossa. Ela se manifesta nos berçários por aí, nas salas de aula, nos pátios das escolas, nos campos das universidades, nas ruas, nas casas,
A violência e a agressividade está presente até mesmo na igreja visível, irmãos. Sim, na igreja visível. E não precisamos ir muito longe para tomarmos exemplos disso. Não é verdade? Abre aspas. Crentes querendo resolver questões na porrada, na intimidação corporal, nutrindo um ódio visceral pelo outro por capricho. Não é por algo justo, não é pela honra, não é para a glória de Deus, mas para suas coisas e assuntos pessoais. Por um desejo frustrado, por uma palavra que o desagradou. Suas ações e reações tornam-se desmedidas, desproporcionais e violentas, irmãos. Pais que espancam os seus filhos, maridos que espancam suas mulheres. Eu lhes pergunto, irmãos, que diferença tem estes daqueles contemporâneos de Noé? Qual a diferença? São assassinos, irmãos. Quando não fazem isso fisicamente, o fazem em suas mentes e não deixam de ser culpados de assassinato. E sabe por que eles fazem isso? Assim como os outros. Porque são carnais. O evangelho não é complicado, irmãos. Ele é simples. E a resposta é muito clara. Eles fazem tais coisas porque são carnais. Não há temor, não há tremor. Não buscam a glória de Deus. Antes temem mais aos homens. Antes procuram mais a sua glória. Não querem agradar a Deus, a não ser a si mesmo em primeiro lugar. Porque são carnais. Não são espirituais. Ora, como diz o Senhor Jesus, quem nasce da carne é carne. Um homem só pode ser espiritual se este nascer do Espírito, porque quem nasce do Espírito é Espírito. É a mesma coisa de você querer que uma mangueira dê tamarindo. Não tem como, irmãos. Não tem como. Pessoas carnais que não nasceram do Espírito. E por isso seu coração é dominado pela violência. É por isso que Jesus, lá em Mateus 5, 22, lembram? Mateus 5, 22, ele vai dizer que todo aquele que sem motivo, aí os irmãos pensam assim, né? Aí essas pessoas dizem assim, não, mas eu tenho um motivo. Qual é o motivo? Atingiu sua honra ou a honra do Senhor? É um motivo justo, não segundo você, mas segundo a palavra de Deus? Você está visando o interesse de quem? Seu ou a glória de Cristo? Jesus diz que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, vejam bem, proferir insultos a ele e ainda o xingar, estará sujeito ao inferno de fogo. Estará sujeito ao inferno de fogo, ou seja, estará sujeito ao juízo de Deus. O termo que é utilizado lá é será levado ao tribunal como culpado de assassinato por quebra do sexto mandamento. Vejam, irmãos, a morte é consequência do pecado. Logo, quanto mais carnal for o indivíduo, a sua família ou a sociedade em que ele está inserido, maior também será o quê? A corrupção e a violência destes. E sabe no que isso culmina? No juízo. E com o juízo, a morte. Lembram de Romanos 1?
porque a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça dos homens. É por isso que Paulo, em Efésios 4, versículos 31 e 32, vai exortar os cristãos a manterem-se longe de todo tipo de amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. Em resumo, sabe o que Paulo está dizendo? Se afastem da violência. Se afastem da violência. Não sejam violentos. Os cristãos, diz Paulo, devem ser uns para com os outros benignos, compassivos, perdoadores. Mas isso só é possível de ser alcançado, irmãos, por aqueles que têm vivido ou procurado viver pela fé. Por que pela fé? O que diz a Escritura? O justo viverá pela fé. Uma vida vivida de modo piedoso. Ora, se quanto mais uma vida de pecado me levará à morte e à destruição, uma vida de piedade me levará ao quê? A santificação e a vida. São os dois caminhos. Logo, quanto mais vivermos de modo piedoso, quanto mais cheios do conhecimento de Deus formos, aumentaremos ainda mais em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, onde impera o conhecimento de Deus, há amor, há esperança, há paz, há tranquilidade, há contentamento e há vida. Logo, meus irmãos, sejamos tardios em irar-nos, exceto se por algum motivo justo, como a defesa da honra. Mas lembre-se que isso nunca pode ser aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. Certamente, se você conhecer a Deus, o temerá, e através do temor, você chegará ao amor, e por meio do amor, você encontrará a paz e o perdão que tanto necessita. Receber e conceder. Essas coisas é que nos conduzirão a uma vida santa, irmãos, piedosa e em comunhão com Deus. No entanto, aqueles da geração de Noé rejeitaram isso. Rejeitaram a nova aliança proclamada por Noé e ao próprio Espírito Santo que falava-lhes por meio dele. Sendo assim, não deram crédito à verdade, não se arrependeram de seus pecados e não creram na promessa de salvação, o evangelho da graça do Filho de Deus. E ao fazerem isso, seus corações foram dominados pelo pecado, a corrupção e a violência. E estas contaminaram toda a terra com sua maldade. Vejam, irmãos, quando a Bíblia fala da proporcionalidade, ou melhor, da extensão dessa contaminação no mundo, não devemos entendê-lo de modo simplista, como que limitando sua extensão a algumas regiões ou algumas cidades específicas. Não, meus irmãos, não há restrição aqui, não há limitação aqui. A extensão desse mal sobre a terra é generalizada, alcançou o mundo inteiro. É por isso que a Bíblia diz, vejam aí, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Sabe o que isso quer dizer? Isso me traz à memória aquilo que diz Paulo. Que não havia ninguém que fizesse o bem. Não havia ninguém que buscasse a Deus. Não havia ninguém que praticasse a justiça. Ninguém além de Noé, que foi graciosamente poupado por Deus
para que o servisse como seu agente pactual redentivo. E aqui eu quero citar mais uma vez Matthew Henry, quando nesse texto ele comenta dizendo: enquanto existirem pessoas que oram em uma nação, evitando que a maldade atinja um nível intolerável, os juízos de Deus podem ser evitados por um longo período. Mas quando todas as mãos estão trabalhando para derrubar as barreiras que impedem a entrada do pecado, e não existe nenhuma que tape a brecha, o que se pode esperar é uma inundação da ira de Deus. Vejam, Noé não julgou aquela geração. Quem o fez foi o próprio Senhor. Antes, ele tornou-se meio pelo qual 8 pessoas e inúmeros animais foram salvos do dilúvio. Através dele, o Senhor preservou a linhagem santa pela qual viria o Salvador do mundo, que consumaria a nova aliança com seu sangue. Como Deus fez isso? Ordenando a Noé, nos versículos 14 ao 17, vejam aí: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados. Será o comprimento de 50, a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Observem que nestes versículos Deus revela a Noé como o mundo seria destruído e como ele os salvaria daquele grande dilúvio que varreria a terra. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras, além de inúmeros animais, seriam salvos em uma arca. E é interessante a palavra que é utilizada para se referir a esta embarcação. A Bíblia a chama de arca. Na Bíblia hebraica, a palavra arca só aparece em 2 situações. A primeira é aqui em Gênesis 6,14, e que vai ser repetida algumas outras vezes, mas na situação específica de Noé, de sua família e dos animais que Deus resolve salvar do dilúvio que varreria a terra. E a outra vez que essa palavra é citada, essa mesma palavra, arca, é em Êxodo 2,3, quando fala do cestinho que Joquebede colocou Moisés para escapar da fúria do faraó. Eu acredito, irmãos, que quando Moisés escrevia esse livro, teve uma sensação de déjà vu, quando aprendeu acerca da arca que salvou Noé e sua família. E como era então essa arca? Deus lhe disse: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Vejam, a palavra que é utilizada aqui e que foi traduzida como tábuas de cipreste, nós não temos um correlato, e, portanto, tábuas de cipreste ou cipreste foi o que mais próximo o tradutor conseguiu encontrar para a palavra, tá? E isso nos mostra que os homens naquele período, além da música, além da metalurgia, além da agricultura e do cuidado de animais, também já possuíam o conhecimento da carpintaria. A embarcação que Deus ordena então Noé a construir é algo monumental, meus irmãos. Ela possui 3 andares, vários compartimentos por andar, além das portas, além das janelas, e toda ela o Senhor ordena que seja selada por dentro e por fora com betume. Por que betume? Na tradução grega do texto hebraico, a palavra betume equivale à palavra asfalto que temos em português. O betume era uma espécie, então, de impermeabilizante que servia para impedir que a água entrasse na arca.
Esse foi o mesmo processo que a mãe de Moisés fez com a pequena arca, ou o cesto, em que ele foi salvo. Ela betumou, calafetou o cestinho por dentro e por fora e colocou nele o menino, soltando-o no rio Nilo. Isso nos mostra, irmãos, que o alvo que Deus queria alcançar nessa embarcação para Noé não era uma embarcação para que esta navegasse sobre as águas do dilúvio, mas para que esta flutuasse. Nos mostra também que esta não seria guiada ou controlada pelo homem, mas por Deus. Tanto é que ela foi construída sem leme, sem velas. A arca simplesmente flutuaria sobre as águas do dilúvio, que Deus mesmo traria e navegaria conforme a vontade dele. Deus está nos mostrando tipologicamente, na figura da arca, do modo como foi construído, irmãos, que a salvação é uma obra exclusivamente dele. Dele. Detalhes como esses são importantes. Porém, mais importante ainda é destacar no que isso vai significar. Deus estava salvando a Noé e sua família. O Senhor estava demonstrando, como bem pedia o salmista, como bem pediam os profetas, misericórdia em sua ira. Por isso é que Moisés vai dizer nos versículos seguintes, vejam aí, versículo 18 ao 21. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Aqui, pela primeira vez na Escritura, nós vemos a palavra aliança. Muito embora o conceito não fosse estranho a Noé. E por que não era estranho a Noé? Ora, porque ele sabia da aliança de Deus com Adão, estabelecida lá no jardim do Éden, através da qual o homem estaria em comunhão com o seu Criador por meio das obras de obediência. Noé sabia que naquela aliança que o Senhor havia firmado com os nossos primeiros pais, cumprindo o pacto, ou seja, sendo obediente, o homem seria aperfeiçoado e alcançaria a vida eterna. No entanto, a desobediência traria sobre o homem consequências terríveis, como a morte e a destruição. No entanto, mesmo tendo sido alertado sobre os terríveis danos que acarretariam a quebra do pacto, o homem o quebrou, caindo assim do estado primevo em que se encontrava. Porém, mesmo após ter caído o homem, Deus graciosamente estabelece uma nova aliança, um novo pacto, no qual Ele, o Senhor, livremente oferece aos pecadores salvação e vida por meio da fé naquele que viria da descendência da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Esse, meus irmãos, nós temos a convicção e sabemos que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador bendito. Então, através dessa nova aliança, uma aliança de graça, também chamada de Pacto da Graça, Deus proveria salvação àqueles que caíram pela violação do primeiro pacto, o pacto das obras, pela fé no seu unigênito. Noé creu nessa promessa e, de acordo com Hebreus 11 e versículo 7, pela fé no ungido de Deus, foi instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação dele e de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. No entanto, vejam o que acontece com os homens de seu tempo.
Eles não creem nessa promessa. Eles não dão ouvidos a essa palavra. Pelo contrário, insistem em perseguir no seu caminho, corrompendo toda a terra e a enchendo-a de violência. Por isso, então, pereceram mediante a justiça retributiva de Deus. Como assim retributiva? Vejam, se você observar o texto aí dos versículos 12 e 13, mas não na sua tradução, a sua tradução não consegue trazer essas minúcias do texto hebraico. Se observarmos o texto hebraico, nós veremos que há aqui um jogo de palavras no texto. E essa peculiaridade não pode ser percebida na nossa tradução, mas é como se o que Deus havia dito fosse: eles arruinaram a terra, então vou arruiná-los com a terra também. Vejam, assim como o homem havia destruído, arrasado e desfigurado a terra com sua violência e corrupção, de modo proporcional, Deus agora traria juízo, um juízo que arrasaria, destruiria e desfiguraria o gênero humano na terra. Ninguém escaparia do furor da ira santa de Deus. Mais uma vez, irmãos, exceto Noé e sua família, com quem Deus estabelece um pacto. Uma graciosa aliança. E uma vez celebrada a aliança com Noé e sua família, Deus também quis continuar a aliança com a sua criação. E assim, ele dá a Noé orientações de como ele deveria fazer para preservar a vida que ele tinha criado. Observem aí os versículos 19 e 20, ele diz: de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Percebam que Deus ordena que Noé faça entrar na arca um casal de cada espécie que ele tinha criado quando a arca ficasse pronta. E então ele menciona aí especificamente no versículo 20, das aves segundo as suas espécies, dos grandes animais segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra segundo suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares com vida. Veja, ele diz: 2 de cada espécie virão a ti. Isso não nos lembra algo que já havia acontecido anteriormente, aqui na narrativa de Gênesis? Num outro lugar, de fato, lá no jardim, quando Deus incumbe a Adão o ofício de nomear todos os animais. Acaso não é o Senhor quem os conduz até Ele para esse trabalho? Mais uma vez, Deus renova sua aliança com o homem. Deus repete aqui, irmãos, o que havia feito anteriormente com Adão antes da queda. Ele chama todos os animais para que se apresentem a Noé, como fizeram com Adão, pois em Noé a terra iria recomeçar. Ele está dizendo que a superioridade do homem sobre os animais que Deus fez na terra permaneceria. O homem teria que dominar a criação. Assim, Deus manda os animais até Noé, para que estes sejam colocados na arca que o Senhor o havia ordenado construir. E, meus irmãos, existem muitos questionamentos que são levantados por muitas pessoas em torno desse ponto. Mas eu vou me ater àquilo que a narrativa assume aqui, que na arca couberam os pares de todas as espécies vivas, exceto, naturalmente, aqueles animais marinhos ou aquáticos, porque esses seriam preservados em seu habitat natural. O texto então termina com a declaração do versículo 22, onde o autor declara: assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara.
Meus irmãos, o texto enfatiza aqui 2 vezes a obediência de Noé ao Senhor. Noé fez exatamente como Deus havia lhe ordenado. Nós devemos tomar cuidado para não confundir e achar que, pela obediência de Noé, ele fora achado pelo Senhor como justo e íntegro, e que pela obediência de Noé, ele foi então salvo. Não, irmãos. Primeiro, Noé recebeu graça. E pela graça, ele creu. E porque ele creu, ele então obedeceu. Serviu ao Senhor, procurando fazer, em primeiro lugar, a vontade de Deus, o seu Deus, o Deus da aliança, o mesmo Deus que pactuou com seus pais e que agora estabelecia um pacto gracioso também com ele e com sua família. A mesma promessa que foi feita a Deus pelos seus pais, agora era feita a Noé e a sua descendência. E de fato, Noé obedeceu às ordens de Deus. Ele construiu a arca em conformidade a tudo que Deus havia revelado. Ele separou os animais que lhes foram enviados e os acomodou na arca, cada um em um dos cômodos que haviam sido construídos, como Deus assim havia dito a ele. No entanto, a obediência de Noé é fruto da fé que pela graça lhe foi dada. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Sabe o que isso tem a nos dizer? Isso tem a nos dizer que é Deus quem nos salva. É Deus quem sustenta. A salvação é um ato exclusivo de Deus. Mas o desenvolvimento a partir disso é responsabilidade nossa. A partir disso, a responsabilidade é nossa daquilo que fazemos, que o Senhor nos dá. Pela fé, Noé foi obediente. Por isso o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, define o que é essa fé. A certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que ainda não tinham acontecido, irmãos. A probabilidade de uma enchente ou um dilúvio naquela época era algo impensável. Mas Noé creu contra todas as evidências. Assim como fez Abraão, e eu não estou querendo ser aqui anacrônico, irmãos. Esperando contra a esperança. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 4,18. Logo pela fé, Noé entrou naquela arca juntamente com sua família. A mesma fé que moveu Joquebede a colocar o pequeno Moisés naquela outra arca. A arca foi um meio de salvação para ambos. Tanto para Noé quanto para Moisés. No entanto, a arca nada mais era que um tipo do genuíno meio de salvação, que é Jesus Cristo, meus irmãos, cujo corpo não foi calafetado com betume, mas com sangue, o puro, precioso, poderoso e eficaz sangue do Filho de Deus. O sangue da nova aliança para a remissão de pecados. Nele não foram os animais que entraram, e nem apenas um homem, e nem apenas uma família, e nem apenas uma nação que foi salva, mas centenas de milhares de homens e mulheres de todas as idades, tribos, línguas e nações do mundo. Homens e mulheres como eu e vocês, que hoje estamos aqui pela mesma fé que teve Noé. A fé salvífica em Cristo Jesus, aquele que veio e virá
para consumar a obra que lhe foi confiada. A Ele, pois, a honra, meus irmãos, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra na manhã de Teu dia. Obrigado por nos mostrar a verdade da Tua salvação, Senhor. Que a salvação é exclusivamente obra de Tuas mãos, Senhor. Que Tu nos revela tudo o que é necessário, Senhor, para vivermos de modo digno em Tua presença, a fim de glorificarmos o Teu santo nome. Fortalece-nos na fé que Tu nos deste, Senhor. Da mesma forma que Tu fortaleceste nosso irmão Noé, Senhor. Da mesma forma como Tu fortaleceste a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi, Teu filho, Senhor, e a nosso Salvador Jesus Cristo. Que nele, Senhor, possamos achar a força que nos falta nos momentos de fraqueza, e são vários, Senhor, porque somos pecadores, mas nos fortalece nele, para que assim como Noé, o caráter do Teu Filho seja forjado em nós e sejamos vistos como justos e íntegros em meio a uma geração perversa. Para o louvor e a glória do Teu santo nome, Senhor Deus, assim te oramos. Amém.